paz, meus queridos. Bom dia. Eu quero começar a meditar na palavra do Senhor hoje, nesse nosso devocional, em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 em diante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das mais belas promessas que Jesus fez à Igreja do Senhor e que tem sido proclamado aos necessitados. Oramos por cura, oramos por libertação, porque esta é a vontade de Deus de socorrer o homem. Ministramos em tantas áreas de necessidade das pessoas, porque está claro que Deus quer intervir assim na vida de cada homem, de cada mulher. A Igreja do Senhor nos nossos dias tem amargado uma triste experiência de um grande número de crentes que nunca chegam à plenitude com Deus, que têm as suas vidas amarguradas e que não chegam a toda aquela provisão que Deus tem preparado para as suas vidas, justamente por nunca ter oferecido uma proposta que os leve além do alívio. Amados, nós como igreja precisamos socorrer o próximo, precisamos ser o perfume de Cristo por onde passamos, precisamos demonstrar o amor de Cristo. Nós como igreja temos essa obrigação de sermos cartas vivas do seu amor para com aquele que chega à igreja, para que ele também desfrute de uma vida intensa, de uma vida abundante, de uma vida plena com o Senhor, para que ele sinta alívio das cargas, dos desafios, das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. E este alívio se experimenta quando nós conseguimos conduzir esta pessoa a Cristo. Quando essa pessoa vai a Cristo. Mas o descanso, aquela dimensão mais profunda que Deus tem, só se recebe quando a pessoa realmente ela decide tomar sobre si esse jugo que é proposto por Jesus, que ele diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Portanto, a única forma de eu e você sentirmos alívio é aceitar o jugo de Jesus, é fazendo a troca, é rejeitar ao mundo e aceitar esse jugo de Jesus. É deixarmos aos pés dele todos os nossos problemas, aflições, o nosso jugo e tomarmos sobre nós o jugo dele. Se conscientizarmos a Igreja do Senhor em nossos dias a se voltar mais a Deus em compromisso genuíno e verdadeiro com Jesus, então eu e você entraremos numa dimensão ainda maior de milagres e maravilhas vindos do próprio Pai. Muitas curas, muitos milagres, libertações e manifestações do poder de Deus têm sido provadas por toda a igreja brasileira e também ao redor do mundo. Mas nós não podemos parar por aí. Senão, além de desperdiçarmos o amor de Deus, ainda impediremos os milagres extraordinários de terem seu lugar no nosso meio. Compromisso é compromisso, e o que Jesus está propondo é isto: compromisso com Ele. Assumir um compromisso diário com Ele. O compromisso nunca é totalmente agradável. Sempre terá um caráter de jugo, porém, diferente de qualquer outro compromisso. Esse compromisso com Jesus pode ser chamado de leve e suave.
Então, quando muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos cansados e sobrecarregados, nós podemos entregar todo este nosso fardo aos pés de Jesus e ser Ele o Senhor das nossas vidas. Não mais o mundo, o pecado, o inimigo, as circunstâncias. Não! Não há como fugir do senhorio de Cristo. Não podemos querer ter uma vida vitoriosa na plenitude de Deus sem obediência a Ele e a sua palavra. O apóstolo João falou claramente sobre isso em sua primeira epístola. E nós podemos ver em 1 João, no capítulo 5, no verso 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vale a pena se comprometer com Jesus. A recompensa para aquele que permanece firme e compromissado com Cristo é muito maior do que a recompensa que aquele que vai a qualquer outro lugar, aquele que chega numa primeira vez a Ele para desfrutar das suas bênçãos. Aquele que tem uma aliança inquebrável com Jesus desfrutará de bênçãos e promessas incontáveis, porque Deus não é injusto. O descanso para aquele que se firma nele sempre é uma dimensão muito mais rica, muito mais profunda do que o alívio que recebem aqueles que estão só parcialmente com Cristo, que de vez em quando em aflições se achegam a Ele. Mas aquele que está todo dia tendo Jesus Cristo como seu foco, como sua prioridade, vai desfrutar de bênçãos que a nossa mente não consegue imaginar. Que isto sirva de estímulo a você na medida em que você se consagra mais, que você busca mais, que você se compromete mais e mais com o Senhor Jesus. Quando ouvimos o Evangelho, quando lemos a sua palavra, quando estudamos o Antigo e o Novo Testamento e aprendemos sobre o Salvador das nossas vidas, e então aprendemos que nós somos chamados a fazer não apenas o que muitos fazem, mudar de religião, mas se entregar totalmente ao Senhor. E isso é certamente verdadeiro. Se nós temos estado envolvidos num erro religioso, queridos, nós precisamos nos arrepender disso e seguir os mandamentos dos apóstolos de Cristo. A religiosidade mata. Uma vida com Cristo vivifica. Mas isso pode ser apenas parte daquilo que nós temos que fazer para nos achegar mais a Cristo. É uma decisão especial deixar o pecado, deixar o engano, confiar mais em Cristo e começar a segui-lo todos os dias. E que Ele seja o conselheiro principal em todas as decisões que eu e você vamos tomar. O convite de Jesus é: vinde a mim. E isso significa que uma decisão deve ser feita de deixar o pecado, afastar-se do erro, afastar-se do engano e vir para Jesus. E não pode se ler sobre Jesus com um coração honesto sem que isso nos motive a vir mais para Ele. Porque Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão incrível, Ele foi tão amoroso de se entregar lá naquela cruz, que quando nós lemos
aqui na palavra do Senhor tudo que Ele tem, que Ele já fez e fará por nós. O nosso coração anseia estar perto dEle. Queridos, o conhecimento que se ganha a partir do estudo da palavra de Deus, ela vai resultar em conversão, em salvação, em vida eterna. Queridos, quando abrimos nossa mente, quando o nosso coração é bom, quando sabemos que precisamos de alguma coisa muito melhor na vida e nós vamos a Cristo, então nós somos motivados a mudar a direção, abandonar o pecado, abandonar o engano em nossa vida e vir prontamente a Jesus Cristo. E então Ele diz para nós: eu sou manso e humilde de coração. E como isso é verdade. Se nós conhecemos a Cristo, sabemos que isso é verdade. Sabemos o quanto Ele tem para nos abençoar, o quanto Ele quer nos abraçar, o quanto Ele quer nos animar e consolar para podermos prosseguir. Na história da sua vida e sua obra, nós experimentamos brandura e mansidão de Cristo. Jamais se esqueça disso, meus amados. A palavra do Senhor, todo momento, vai nos mostrando o quanto Cristo é manso de coração e Ele tem tanto amor para derramar sobre nós, para curar as nossas feridas, para acalmar os nossos corações desesperados, para restaurar o ânimo que já foi perdido. E a todo o povo, Ele diz: todos os que lutam e estão sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei. E por causa do fardo do pecado, a alma do pecador começa a estar cansada, sobrecarregada. A nossa obstinação, nosso pecado não nos dão paz, nem tranquilidade, nem liberdade. Engano achar que o mundo te dá liberdade. Lá você está preso a vícios, a pecados, às obras do inimigo. Nossos esforços para nos fazermos valer contra Deus, contra a obra que Deus tem e fazer a vontade do diabo, isso tudo faz um tremendo fardo vir sobre as nossas costas, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Engana-se que lá fora há liberdade. Lá estamos pesadamente carregados, labutamos sob essa lida e a carga é tentar viver sobre a nossa própria vontade e governo, mas isso não dá certo. Não dá certo, meus irmãos. E então vem Jesus. E Jesus quer nos ajudar. Jesus quer nos ajudar a sair debaixo desse fardo pesado que já não conseguimos carregar mais. Jesus é o melhor amigo para os pecadores. Na casa de Simão, um fariseu, Jesus foi abordado por uma mulher pecadora. Ela trouxe um vaso de alabastro com unguento, prostrou-se aos seus pés por trás dele, chorando, e lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou seus pés e ungiu com esse unguento. E então falaram os murmuradores. Simão estava ali perto, observando, e pensou consigo mesmo: se esse fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Mas Jesus, como sabe de tudo, falou a Simão, e ele ilustrou a situação pecaminosa dessa mulher. Ele repreendeu Simão pela sua própria falta de hospitalidade.
E então ele demonstrou que ele é amigo dos pecadores, que ele veio para resgatar os pecadores. E ele disse àquela mulher: perdoados lhe estão os teus muitos pecados. Jesus, mais do que ninguém, cuida daqueles que lutam, que travam, que batalham e que estão pesadamente carregados sob o terrível fardo do pecado, do engano e das trevas. Ele oferece perdão aos culpados, ele dá pureza aos impuros, ele quer dar alimento aos necessitados, ele quer retirar esse fardo de nós, esse fardo pesado do pecado. Essas são pessoas que sentem uma carga em suas vidas, sejam elas quais forem, emocionais, físicas. Essas são pessoas que conhecem sua ansiedade, sua depressão, reconhecem seu remorso, seu terrível engano e sabem que necessitam de descanso. E a promessa de Jesus é: eu vos darei descanso. Queira observar que isto não é como: eu tenho alguma coisa para você, talvez você a encontre. Se viermos, talvez ele nos dará. Não! Ele é claro, se viermos a ele, certamente encontraremos descanso para as nossas almas. Observe a plena força dessa expressão: eu vos darei descanso. Encontrareis descanso em mim. Jesus é o que precisamos quando vimos como ele diz, como ele age, como ele é amor. Não há nenhuma dúvida sobre os resultados de estar em Cristo, porque ele tem descanso. Nele encontraremos descanso. Nele podemos depositar todas as nossas cargas e fardos que não conseguimos mais carregar. Mas para isso temos que acreditar nele e tomar a decisão pessoal de vir a ele com obediência. A exigência é ensinada em 4 palavras: vinde, tomai, aprendei, encontrai. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Essas grandes palavras do nosso Senhor têm sido um bálsamo para milhões e milhões de cristãos cansados. Deus não promete uma vida livre de dificuldades, livre de aflições, mas para aqueles que tentarem carregar seus próprios fardos e ganhar por si só a sua própria salvação, não é possível. Não conseguirá. Somente com Jesus haverá alívio, haverá salvação, e Jesus é como água para um homem no meio do deserto que está morrendo de sede. Jesus viu que a humanidade estava atormentada e desamparada. As ovelhas do seu pasto estavam sedentas de água viva. Portanto, ele mesmo é que vai nos conduzir junto às águas tranquilas para uma bebida tranquila. E quando os nossos corações estão cheios desse amor de Deus, então nós conseguimos nos alegrar por fazer a sua vontade, por estar perto dele, por ter uma aliança com ele e por estar numa comunhão, num relacionamento verdadeiro com ele. Por isso que eu e você podemos afirmar: o amor suaviza todos os fardos, tornando-os mais leves. Seu poder opera muito melhor na fraqueza, porque quando eu estou fraco, eu abaixo as minhas armas do meu ego, solto as rédeas da minha autossuficiência, perco as energias para tentar construir um caminho segundo a minha tola vontade. Então, nesse momento, a minha fraqueza se submete, se humilha.
a gente perde a vontade de falar e de reagir, e então a gente se torna um ouvinte muito melhor. Estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então a nossa entrega se dá com menos resistência e a gente se vê menos dono das nossas vidas e compreendemos que temos um único dono, a saber, Jesus Cristo. Então, na minha fraqueza, ela revela quem eu sou e me lembra que eu não passo de pó e que eu sou totalmente dependente do fôlego de vida do Criador. E neste momento, com um sorriso finalmente no rosto, você poderá dizer em resposta: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor soberano é a minha força em qualquer circunstância. Ele torna os meus pés firmes como o da corça para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Você recebe essa palavra de Deus? Você consegue se entregar totalmente a Deus e desfrutar desse descanso que Ele tem para a tua vida? Te aproprie dessa verdade hoje. Não sofra mais, irmão. Não tente lutar com a força do teu braço, porque você verá que não conseguirá chegar onde você pode chegar com Cristo. Entregue-se agora. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus.